A deficiência não é doença. Nós não estamos falando de doença, nós não estamos falando de patologia. Nós estamos falando de uma característica. Como que a gente consegue trazer esse olhar para dentro? Falar, olha, a gente não tem nenhum portador de deficiência, a gente não abriu porta, a gente não colocou, a gente não ouviu essas pessoas. Como é que a gente traz? Não é mimimi, não é chatice, é evolução. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Deliberado Podcast. Hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. Mas antes, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos e pretos, tenho olhos castanhos. Hoje estou vestida de roxo, num cenário de fundo preto e mesa preta. E vou apresentar essa amiga querida que está aqui, que também tem aquele currículo incrível que a gente ficou até na dúvida o que colocava aqui. Mas a primeira coisa sobre ela é que é a primeira autora sobre livros de storytelling do Brasil. E ela está aqui comigo hoje, gente. Mas também é consultora em comunicação organizacional, diversidade e inclusão, doutoranda em administração, na área de pesquisa de diversidade também, mestre em comunicação social, especialista em gestão de responsabilidade social empresarial, graduada em RP, palestrante, professora, e ela sabe tudo sobre o tema de hoje, né, amiga? Seja muito bem-vinda, Anitta, querida. Obrigada. Que honra ter você aqui. Um prazer enorme estar aqui com você, uma alegria. Que bom. Você faz a sua audiodescrição pra gente? Faço, sim. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos longos, louro escuro, anelados, a pele madura de uma mulher que equivale à faixa etária de 60 a mais. Estou vestindo cinza, com brincos grandes cinza, no fundo preto. E aí você já fala a sua audiodescrição, que eu falo às vezes aqui autodescrição também, que é como a gente se descreve para a câmera. E ela já é a primeira pergunta dessa pauta, amiga, tão importante. E aí eu sou uma grande compulsiva seguidora sua, fico dando corações em tudo e falo, amiga, olha que ele te manda algumas coisas também. Porque eu acho que é uma pauta que agora que está começando a ser falado e ela é importante, mas por que a gente faz audiodescrição? Nós temos um grupo de pessoas minorizadas, não é a maioria no país, e é minorizada porque é excluída, que são pessoas com deficiência visual. E as pessoas com deficiência visual, elas não enxergam, então elas não precisam saber, elas precisam saber e entender o contexto social, onde elas estão, com quem que elas estão, como é descrito aquele espaço onde ela está, né, as pessoas, para que ela possa ter uma visibilidade e se sentir incluída no processo. Quando a gente enxerga, a gente se sente incluído dentro. Então, fazer a audiodescrição é importante para que as pessoas com deficiência visual se sintam incluídas em qualquer lugar que elas estejam, até ouvindo um podcast. É ótimo, excelente. E é isso, né? A gente quer trazer tanto, como a gente estava conversando antes, uma fala mais acessível aqui sobre as diversas pautas, os diversos temas, mas que isso chegue lá no áudio de um podcast mais acessível para as pessoas. Sim. E essa pauta de hoje, você tem uma história incrível, como que você se envolveu aí com esse tema de diversidade e inclusão. Vamos começar com ela? Vamos. Eu tenho uma cunhada com síndrome de Down, né? Não sei se você sabia. Então, já tem quase 40 anos que eu convivo com ela e eu tinha uma sogra muito, muito efetiva, muito ativista e que pautava sempre pelo bem-estar e inclusão dela. E ao longo do tempo a gente conviveu com tudo isso e dentro da minha própria profissão eu sempre tive contato com todos os tipos de públicos. E eu sou corredora de rua há muitos anos. E, de repente, eu vejo aqui em Belo Horizonte um projeto incrível chamado Corre para Ver. E, nesse projeto, eu passei a ser guia de atleta cego. Então, isso me levou cada vez mais a me aproximar da pauta da inclusão, porque um profissional de comunicação, ele trabalha com públicos. E tem público que está minorizado, tem público que está esquecido, e esse público é um talento. Então, falar sobre inclusão é dar voz, não é nem dar voz, é amplificar a voz dessas pessoas que não estão incluídas no nosso contexto. Então, é muito sobre isso, esse meu estudo, essa minha vontade de falar
sobre diversidade e inclusão atualmente. Como é que chama essa sua parceira da corrida? Fernanda Perillo. E ela é maravilhosa também. Maravilhosa. Atleta da UFMG, corredora de 5.000 metros em velocidade, é um show. Minha treinadora também, porque ela é potente, maravilhosa. Né? Essa história me emocionou demais. Eu falei, cara, que legal. Um lugar que a gente nunca imaginaria. Sim. E é isso que você está trazendo aqui pra gente hoje. Por que a gente nunca pensou em inclusão e diversidade? Né? Exatamente. Acho que é um momento da história que essa pauta tá em voga, mas tinha que estar há muito tempo. A história do mundo e do pensamento humano explica por que a gente é preconceituoso em relação às pessoas com deficiência. Então, você tem que voltar lá desde a pré-história e perceber o movimento das pessoas em relação às pessoas com deficiência. Isso explica por que o nosso subconsciente coletivo, até hoje, é preconceituoso. E aí, em função disso, a gente tem até hoje dificuldade de incluir pessoas. A gente tem a história do povo indígena, né? Que os iguais não eram aceitos, ou a criança com deficiência também. Povos indígenas, a pré-história, hebreus, gregos. Olha só. Todas as civilizações e todos os povos tiveram, ou por questões religiosas, ou por questões políticas, algum movimento contra as pessoas com deficiência. Então, esses manifestos foram fazendo com que as pessoas com deficiência ficassem retraídas, sem se movimentar para o ambiente social, porque ou era morta, ou era rechaçada, ou, né, de alguma forma ela era excluída. E aí, a partir de um momento, né, virada da chave do século XX, falou, não chega, gente. Todas as pessoas têm potência. E vamos, então, mostrar nossas potências. E aí esse movimento tem sido muito forte nos últimos 20 anos. Mas agora que está mais atual, né? Tá cada vez mais atual. Que bom. E aí a gente tem 2 termos aqui que os meninos separaram, que é capacitismo e etarismo. Etarismo porque estamos nessa fase de vida, né? E queria que você explicasse. Vamos começar com o capacitismo? O que é o capacitismo, amiga? O capacitismo é o nome dado ao preconceito contra pessoas com deficiência. Então, o capacitismo ele acontece na nossa sociedade de diversas formas, em diversos momentos. Então, só para exemplificar, né? Mas eu não tenho nada contra uma pessoa cega, mas eu não faço nenhum piso tátil para essa pessoa cega andar na rua, ou no prédio, ou no passeio. Eu não tenho nada contra as pessoas cadeirantes, mas eu não tenho rampas na cidade. Então, quando você vê uma cidade que ela não tem nenhum tipo de acessibilidade arquitetônica, metodológica, instrumental, comunicacional, você vê o quanto a nossa sociedade é capacitista. E isso leva ao pior das faltas da acessibilidade, que é a acessibilidade atitudinal. Quando você impede essas pessoas de conviverem no mundo social que a gente está, você está dizendo para elas que elas não podem estar aqui e que eu não me importo com elas. Então, a acessibilidade atitudinal é o início de tudo para que a gente possa quebrar as barreiras e incluir todo mundo. E aí a atitude em relação da gente ter uma atitude em relação ao outro. Em relação ao outro, que positiva. Que bacana esse termo. A acessibilidade atitudinal mostra o quanto você é inclusivo, ou não. Ou não. Ou não. Que legal. E o etarismo? O etarismo, né? Nossa, meu Deus. Quem nunca sofreu, levante as mãos aqui. E espero que todas as pessoas no mundo possam, né, sofrer etarismo, só que não. O etarismo é o preconceito contra as pessoas mais velhas, acima de 50 anos, mas em alguns grupos sociais ele já começa a existir a partir dos 40 anos. Exato, eu já sofri. Que é principalmente com mulheres. Mulheres Exatamente. brancas e mulheres negras, tanto faz. Mulheres. O etarismo é uma coisa cultural, né? Nós vivemos num país extremamente machista, que é um outro tipo de preconceito, né? E essa série de conceitos do que é bonito, do que é jovem, do que é aceito, do que é normal e padrão, foi embutido dentro, foi assim, incluído dentro do pensamento social mundial. Que o etarismo não é um problema exclusivo do Brasil. Todas as mulheres, grandes atrizes de Hollywood, homens também vivem isso, mas as mulheres mais fortemente. Os homens vivem mais no mercado de trabalho.
as mulheres desde os Na 40 anos, para a vida toda, em todas as circunstâncias. Tem que estar sempre magras, tem que estar sempre com a pele lisa, tem que estar sempre com viço. E a gente sabe que isso é impossível, né? Por mais que se use todos esses recursos tecnológicos da beleza, a gente sabe que isso é impossível. E aí é uma luta, é uma guerra para as pessoas entenderem que todos os indivíduos são importantes e que, independente da idade, as pessoas têm potência, têm capacidade, têm inteligência. E acho que quanto mais maduras e preparadas para a vida, mais a gente tem competência. A gente está ali galgando, estudando, criando estruturas para ser mais competente do que a gente era antes. Sim, claro. Né? Então, por que um preconceito contra a idade? O mercado, né? O mercado capitalista, ele cunhou valores. Lá atrás, as pessoas aposentavam com 50 anos. Hoje, a aposentadoria é com 65. Então, tem que começar a reverter. As pessoas morriam com 60, 57 anos. Hoje, as pessoas morrem com 73, é a média Brasil. E estão vivendo 100, 110 anos. Exatamente. Então, nós vamos ter que reconfigurar o que é velhice, né, nos padrões sociais, e respeitar que essas pessoas vão continuar no mercado, vão continuar atuantes e são até mais capazes de se relacionar com todos os públicos, com todas as gerações. Porque tem uma maturidade, tem uma malemolência muito maior do que o jovem, né? E que é importante ter um Gen Z, uma geração Z, com um 60 a mais dentro de um mesmo grupo. Olha que debate, que discussões maravilhosas para essas empresas. Esse século e essa virada dos anos 20 do século 21, né, 2024, 25, né, até a partir de 2020, é que foi o marco de que as gerações vão se encontrar 5 gerações. Olha que legal. Né? Então, nós estamos falando dos baby boomers, que são as pessoas 60 a mais, a geração X, a geração Y, a geração Z e a Alpha. Sim. Todas se relacionando no mesmo período. No mesmo período. Legal. E essa troca é incrível. Né? Quando você olha para uma criança, o que você aprende com a velocidade que ele está ali lidando com os equipamentos tecnológicos, ou com a própria evolução dessa criança no aprendizado, e o que as pessoas, se quiserem aprender com as pessoas mais velhas, o tanto de expertises e sacadas que o mais velho tem. Isso é incrível, isso leva a inovações, isso leva a processos incríveis de aprendizagem e evolução do ser humano. E como é que a gente dá uma dica para uma empresa que está com dificuldade desses dois mundos se relacionarem? Desses 5 agora. Porque há uma dificuldade, né? Tem muita consultoria hoje de pessoas 50 a mais, né? As consultorias de pessoas maduras. As organizações estão tendo muita dificuldade com a geração Z. E eles, em vez de... eles não estão tentando entender o que a geração Z quer dizer com os processos organizacionais. A geração Z ela não concorda com o mercado, com o mundo capitalista como ele está. Ela, de uma certa forma, tem seus motivos e suas razões. É um novo formato, um novo pensamento, né? De se enxergar o mundo. Sim. Então, é a hora de colocar, sim, todos esses grupos etários em conjunto para um contar para o outro o que é a experiência. Então, se eu escuto uma pessoa 60 a mais, eu entendo a lógica dela. Se eu escuto uma 50 a mais, eu entendo a lógica dela. E assim por diante. As pessoas só conseguem construir um processo empático e relacional se tem escuta. E a narrativa e a história, o storytelling, né? É a base da grande conversação mundial. Nós estamos tendo muitos extremos, né, relacionais hoje. Então, se não fizer um movimento de escuta e contação mesmo de histórias, de desempenhos, como era, sabe? Então, essa coisa da história faz uma diferença muito grande nos processos organizacionais. E a gente está perdendo essa capacidade de ouvir, né? E de fazer perguntas. Sim. Por que a gente não quer saber do outro? Porque todo mundo acha que sabe, né? A internet está aí com um monte de conteúdo, né, de diversas áreas, então a gente ouve ou vê um recorte e acha que a gente já tem uma competência. Exatamente. Tá complicado, né, amiga? Mas vamos voltar para nossa pauta aqui, meu Deus. Vamos. É riquíssimo conversar com você, é tanta coisa. Agora, pedi para você separar alguns termos proibidos na inclusão. A gente não precisa falar só de dentro do etarismo ou do capacitismo.
Mas tem muita coisa aqui que é nosso vício de linguagem, que a gente usa todos os dias, que é capacitista, não é? No capacitismo tem inúmeras, né? Tipo assim, você tá cego, não me viu? Você tá surdo? Que mancada. Tá dando uma de João sem braço? Olha só, então, gente. são todas as expressões que fazem um movimento mostrando que há uma deficiência, que fala da deficiência do outro. Então, em vez de falar ser um João sem braço, você é um cara manoteiro, você é um manoteiro, é bem Muda o mineiro, discurso, né? Muda o discurso. Tá dando uma nota aí? Usa outras. Tem tanto, Sim. né? Nosso vocabulário é tão rico, a língua portuguesa é tão rica, por que eu vou usar uma mensagem ou uma frase que vai mexer com uma deficiência de uma pessoa, né? Não é necessário. E acho que a gente nunca pensou sobre isso. Não. E tem aqueles ofensivos. Você é retardado? Retardado, não tem? E aí a gente não consegue enxergar na nossa sociedade que esses discursos são doídos. Sim, claro, porque é uma questão de empatia e a pele, onde você está na pele do outro, né? A empatia é um processo muito complexo, sabe? Nem sempre, mesmo que eu vende os meus olhos, eu não vou experimentar a vida de uma pessoa cega, não é? Então, o que eu tenho que é aprender com as dificuldades, dar mais visibilidade ao que as pessoas com deficiência pretendem, falam, pedem. Então, assim, é um caminho que a gente precisa trilhar. Porque essa empatia do dicionário, ela é muito complexa de acontecer. E tem coisas que eu não vou conseguir experimentar não tendo a deficiência. E os termos para a gente, as nomenclaturas, amiga? Eu não falo mais o fulano é cego. Eu falo ele é deficiente visual. Isso. Você consegue me explicar alguns termos para a gente começar a trabalhar nossa linguagem para o lugar correto? Sim. Hoje são pessoas com deficiência, tá? Não tem problema falar cego, não tem problema falar surdo. E as pessoas com deficiência intelectual, que são os autistas, os síndromes de Down, são pessoas com deficiência intelectual, tá? E agora, a síndrome de Down, por exemplo, as pessoas estão começando a usar o termo T21. E uma coisa que é bem interessante, as pessoas falam assim, toda hora muda, antes era portador de... É aprendizagem. Sim. É aprendizagem. Que bom que a gente está evoluindo como sociedade, entendendo. É evolução. Nós, em um determinado momento, as pessoas descobriram que a palavra portador não funcionava. E você não porta. Eu porto aqui um chaveiro, sabe? Um copo. Eu não porto, não saio carregando a minha deficiência. Eu tenho a deficiência. Então, os termos eles vão evoluindo. E não é mimimi, não é chatice, é evolução. Então, a sociedade que quer ser inclusiva, ela precisa aprender. As pessoas elas vão se identificando. A palavra deficiente, ela ainda tem um incômodo. E a palavra deficiência, sim, mas ela foi necessária com um acordo das pessoas com deficiência para que fosse um marcador. Ela não é uma pessoa diferente, ela não é uma pessoa interessante, ela é uma pessoa com deficiência. Então, um marcador para que a sociedade saiba que aquele indivíduo é um advogado, é um engenheiro, é um escritor, é um administrador que tenha deficiência. Então, um marcador para que ele seja alcançado um espaço desse grupo que é minorizado. E o grupo de pessoas com deficiência física motora? Ou físico-motora? Não existe uma nomenclatura. Não Sempre existe. A gente vai usar pessoas com deficiência. E a gente fala, essa vaga aqui é para um cadeirante. A gente pode falar isso? Pode. Tá. Tem termos que não são... você não vai falar... Você não vai chamar a pessoa de deficiente, né? Ou é uma pessoa com deficiência, ou é um cego, ou é um surdo, ou é um cadeirante. Deficiente nunca, né? Porque é um termo que ele já começou a sair do processo. Então, sempre pessoa com deficiência. E o ideal é nem usar pessoa com deficiência, é usar pessoa. Olha isso. Ai, que linda. Então, Anitta, Pessoa. Ju e por aí, pessoa. Quem é? Uma pessoa. Porque a deficiência é só um marcador social para levantar direitos desse grupo. Por isso que ele existe. Por isso que essa nomenclatura existe para entrar em leis, de cotas e etc.
Mas, independente disso, ninguém Trate fala. pessoas como pessoas. Eu sou tratada como pessoa, Anitta. Então, é essa questão que a gente precisa mudar, né? E dar oportunidades conforme as leis e as regras. Anita Cardoso, minha amiga, e qual que é a importância da gente promover a inclusão de pessoas com deficiência em cargos de liderança? Olha, as pessoas costumam dizer que a pessoa com deficiência tem dificuldade de aprendizagem e tem dificuldade de estar em outros espaços, né, de liderança, de destaque, etc. e tal. E isso é errado. Por ser uma pessoa, ela tendo acessibilidade, ela tem capacidade de exercer qualquer função. Inclusive as pessoas com deficiência intelectual, inclusive as pessoas com deficiência intelectual. Já temos vários exemplos no mundo de pessoas com síndrome de Down, principalmente, com curso superior e atuando como advogado, como relações públicas. Temos pessoas com... Aqui no Brasil, nós temos uma menina só, que até agora que eu saiba, que dirige, tem carteira de motorista normal, regular, legal. Como nós todos temos. Então, as pessoas são capazes... A diferença é que cada um tem uma maneira. Se você olhar 2 crianças na minha casa, eu tinha 2 meninas, cada uma aprendeu a escrever e a ler de uma forma. Ser diferente faz parte da natureza dos indivíduos e não significa que ela vai saber mais ou menos porque aprendeu a ler com 6 e o outro com 6,5 e o outro com 7. Perfeito. Então, é isso. A deficiência não define a capacidade da pessoa. É só dar o instrumento, né, a acessibilidade instrumental e metodológica, que ela vai alcançar os espaços de educação e com as ferramentas necessárias para ser um CEO de uma empresa. E você acha que esses lugares ocupados é uma representatividade positivíssima? Sim. Para quem acha que não ia poder estar nesse lugar? Todas as vezes que você vê uma pessoa que é do grupo de minorizados, que são inúmeros, né? São vários grupos minorizados no Brasil, alguns em quantitativo altíssimo, outros em minoria também, minorizados em minoria, que é o caso das pessoas com deficiência. Se ela está em algum lugar, é representatividade. Essa semana eu fui participar de um congresso de administração, economia e contabilidade, na PUC Minas. E tinha uma pessoa com paralisia cerebral, um economista. Olha, gente, que bacana. E ele mandou o artigo dele sobre econometria, um espetáculo, o artigo dele, passou. E aí depois ele falou, olha, eu sou uma pessoa com paralisia cerebral e tenho dificuldades na fala. Ele foi e apresentou. E ok. E foi uma pessoa apresentando. Ele é um economista. Não é isso? Antes de mais nada, ele é um economista com um artigo ele tem uma brilhante. Maravilhoso. Então, quando você vê uma pessoa que está num lugar de destaque, ela é um impulso. A competência da área dela. O cara formou, fez faculdade, fez um artigo que passou no crivo de 4 doutores, porque avaliam os artigos para entrar em congresso, né? E essa pessoa tinha todas as competências, a deficiência não o impediu de ser um talento. E ele lá, num palco, apresentando, é uma referência, é uma representatividade. E desperta coragem no outro. No outro que... De ocupar esses lugares. Isso. Por que mais antes nunca eram ocupados. Por mais difícil que seja a trajetória, né? Que a trajetória é um pouco mais complexa para pessoas com deficiência, para pessoas mais velhas, enfim, para todos os grupos minorizados. Mas é possível. É possível. E quando a gente fala, amiga, dos desafios para nossa sociedade chegar lá, o que você ainda vê que a gente tem que caminhar? Tudo, né? A gente está só um bebezinho ainda, né? Esse meu discurso de potência, de competência, principalmente quando eu falo de pessoas com deficiência intelectual, tem gente que olha para mim com aquele olhar assim de indignação, sabe? Tipo assim, não acredito que ela está falando sobre isso. Eu acredito piamente no que eu estou falando. Porque a deficiência não é doença. Nós não estamos falando de doença, nós não estamos falando de patologia. Nós estamos falando de uma característica. Do mesmo jeito que eu tenho um olho azul, você tem um olho castanho, o outro tem síndrome de Down. São características individuais que fazem com que esse indivíduo tenha diferenças em relação a gente, mas quem não é diferente, né? E ele vai poder alcançar os espaços dele se ele tiver
toda uma sociedade. Como eles são minoria, as pessoas achavam lá atrás que não precisava fazer nada. Bastava ali alimentar e deixar. Não, são pessoas. Pessoas têm desejos, têm sonhos, pessoas amam, querem casar, querem namorar. Enfim, são pessoas. E é esse o caminho. A gente tem que lutar para que a sociedade enxergue isso, né? Perceba isso de uma maneira mais sensível, né? Sim, e a gente na comunicação, pertencendo a esses lugares de novas pautas dentro das empresas, né? De comunicadores, RP, publicitária, como que a gente consegue trazer esse olhar para dentro? Falar, olha, a gente não tem nenhum portador de deficiência, a gente não abriu porta, a gente não colocou, a gente não ouviu essas pessoas. Como é que a gente traz? Quem nunca fez isso não sabe como chegar lá na diretoria e falar, olha, a nossa empresa está retrógrada, né? A gente não está fazendo o mínimo. Primeiro que tem uma parte que é a lei, né? A empresa acima De quantos funcionários são? não sei quantos, mais de 1.000, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Você tem que pôr É obrigatório. Obrigatório. Então, você tem que colocar as pessoas lá. E o que a gente tem visto, não digo que são todas, mas é a maioria, é que eles são colocados. Eles não são incluídos. Incluir é um processo que demanda equidade. Se não tem equidade demanda acessibilidade instrumental, Exatamente. Metodológica, comunicativa, né? Então, se você não tem as acessibilidades, você não dá equidade, então você não inclui. Então, a gente vê muito cumprimento de cota. Então, você vê um engenheiro na portaria, você vê um administrador ali nos serviços gerais, pessoas colocadas em vários setores. E você sabe que eu tenho uma situação, eu lembrei agora dessa situação. Na minha adolescência, no meu segundo emprego, se eu não me engano, eu fui para recepção, ser recepcionista, ainda era início de faculdade, tudo, depois fui promovida para minha área oficialmente. E aí, para cumprir uma cota, colocaram uma pessoa com deficiência, era uma cega, no nosso setor. E o meu coração ficava angustiadíssimo, porque essa moça só escrevia frases pra gente durante o trabalho dela, na maquininha, né, de escrever em libras ali. Não sei se é a mesma ainda hoje, mas hoje eu uso era bem grande. É. E porque não davam uma pauta, não deixavam ela exercer a função. E isso doía, gente. A gente via ela traçando o corredor que ela já tinha acostumado, ela já sabia andar dentro da empresa, mas distribuindo papeizinhos e podia ser uma profissional tão incrível. E era, na verdade. Mas não deixaram com que ela exercesse a função dela por conta de cota. Que dá trabalho, né? Dá trabalho. Ensinar. Dá trabalho. Então, promover. Se você está acostumado com aquele pacote, que é a maioria, todo mundo aprende assim. É mais fácil, né? Mais fácil. Para que eu vou ter trabalho? Existem empresas incríveis no Brasil fazendo um trabalho de inclusão invejável. Invejável. Mas ainda há muito a percorrer aí. E você perguntou o que a comunicação pode fazer? Nossa, inúmeras coisas. E a primeira delas é ampliar o letramento. Como que eu vou falar de pessoas com deficiência, de entender a importância de incluir pessoas com deficiência, de incluir pessoas mais velhas, enfim, todas as outras áreas minorizadas? Como que eu vou, se eu não falo sobre isso, se eu não trago a informação, se eu não ensino as pessoas, se eu não ensino os líderes, que é a base. Exatamente. O CEO da empresa fala, vamos colocar pessoas com deficiência. Aí a operação está lá recebendo, mas o líder não faz nada. Então, a liderança ela é a voz da organização. Nenhuma organização anda sem as lideranças. Então, tem que ter letramento. Sim. É a palavra da moda, mas é igual aprender a escrever e a ler. É letramento mesmo. Né? Então, vamos aprender sobre pessoas com deficiência, vamos aprender sobre pessoas mais velhas, vamos aprender sobre mulheres, vamos aprender sobre povos originários, enfim. E aí, daí por diante. É uma grande escola, né? E aí, para não falar que a gente só tem exemplo ruim, lembrei que ontem eu estava num evento da TICEA, da qual você participou do podcast incrível sobre diversidade e inclusão também. E o Jefferson, que é o gerente de comunicação ali, a gente foi fazer uma ação para o Dia das Mães, que era promover cinema para as pessoas. E aí organizamos o cinema, contratamos, fechamos um cinema exclusivo para as mães da empresa. Sim. E aí o Jefferson, com muita sabedoria, conta sobre a nossa profissional surda. Tá certa essa nomenclatura? Sim. É isso mesmo? E aí a gente fala a verdade. Ela é uma mãe, ela vai estar lá no dia, como que ela vai conseguir entender esse filme?
passando ali se não tiver no mínimo uma legenda. Então, a empresa prontamente, para apenas uma profissional, contratou uma tradutora de Libras. Isso foi tão emocionante para mim que a gente chorou. E no final, era aniversário dela também, essa tradutora ensinou a gente a cantar o parabéns, sabe? E meu filho estava comigo, que era evento para mães e filhos, ele falou, mãe, eu quero aprender Libras. Olha que coisa. Como que o Jefferson ali, como gerente, entendeu esse meio, e é isso. E ele é um cara muito jovem, né? Então, ele entendendo, sendo da comunicação, trazendo essa pauta, e a empresa olha aí e se fala, que legal, cara, vamos abraçar, vamos contratar uma pessoa exclusivamente para esse momento, né? Para a gente trazer inclusão dentro da nossa empresa. E como é que todas nós, mães ali, fomos afetadas? Sim, né? claro. E principalmente ela, que tinha alguém exclusivamente traduzindo o filme para ela em Libras. E a língua brasileira de sinais é uma língua à parte da língua portuguesa. Eu até defendo muito que as pessoas, que o governo coloque a língua brasileira de sinais como língua oficial também. Olha que só, todo mundo verdade. aprenda, junto com o português, a língua brasileira de sinais. Ah, Anitta, mas é minoria, mas é uma língua brasileira. Então é importante, melhor do que aprender inglês, espanhol, vamos aprender as nossas duas línguas. As nossas línguas, né? E a língua, gente, que legal! E a língua brasileira de sinais, ela tem muitos signos. Não é só escrever o nome com A, B, C, D, etc. Tem muitos signos. Até para poder dar nomes às pessoas. Por exemplo, o meu nome, né? Então eu falo assim, o meu sinal, para significar que eu sou a Anitta. Foi criado por uma pessoa surda, que é o meu professor de Libras. Então, quando você tem a língua brasileira de sinais, não necessariamente a pessoa, não deve ser o caso dela, mas existe isso aqui no Brasil. Tem pessoas que não sabem a língua portuguesa totalmente. Então, mais do que legenda, precisa sim da tradução em Libras. Muito bom. Maravilhoso. Amigas, já estão me sinalizando que nosso tempo já está. E a gente nem começou a falar sobre. Mas antes de terminar, queria sua indicação de livro e filme. A Palavra que Resta é o livro que eu sugiro, do Stênio Gardel. É um livro incrível que conta a história de um homem que se descobriu com uma nova sexualidade e que começa a viver conflitos por viver em uma região tão castigada, tão difícil, tão complexa, com uma sociedade tão fechada. Então, o livro fala das questões de orientação sexual, fala das questões da pobreza, fala das questões sociais, fala dos preconceitos. É um livro muito rico, que mostra também a pobreza, a desigualdade social do nosso país, e acontece no sertão do Nordeste brasileiro. É um livro lindo, emocionante, de arrepiar a leitura desse livro. E o filme, eu escolhi O Extraordinário. O filme Extraordinário é incrível, é a história de um menino, do Og. Ele tem uma má formação no rosto. Não é uma deficiência, que é diferente, ele nasceu com uma deformação no rosto facial, fez 27 cirurgias, fez um monte de coisa, mas a história conta como que ele enfrenta a sociedade em vários espaços, né? Então, ele sofre bullying, a própria família tem medo de expor ele, né? A mãe que tem a coragem de colocar, não está na hora de ir para a escola, e aí o pai e a irmã sempre protegendo. Então, você começa a enxergar uma faceta que leva a mostrar como que a sociedade não está preparada ainda para receber a diferença. E tem um apelo muito forte, que é um outro tema maravilhoso que eu amo, que fala da mãe atípica. A mãe atípica é a mãe da pessoa com deficiência, sim, é a mãe do autista e a mãe também de pessoas com doenças raras, que é o caso desse menino. Como que a mãe atípica abandona a vida e todos os entremeios. Arrepiei, amiga. Todos os entremeios. Então, é um filme muito interessante. Ele tira a gente do lugar mesmo, né? E quando a gente olha já com esse olhar, vai assistir com esse olhar, aí pronto, você descobre tantas coisas que não só a nossa sociedade brasileira, mas a mundial falha ainda com as pessoas. Muito bom. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Papo rápido, mas foi uma delícia. Um rápido que a gente não vê o tempo passar. Não vê. Mas não posso esquecer que eu sempre separo um versículo para terminar os podcasts. E olha que legal esse aqui, que é: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade.
Ai, que lindo. É isso. Lindo. A gente tem um Deus que nos criou, que nos formou, que ama tanto as pessoas, e nós aqui, míseros seres humanos, a gente acha que a gente pode tratar o outro com alguma parcialidade ou diferença. Né? Que a gente, de jeito nenhum. Que esse nosso papo ele tenha transformado você que está em casa, assim como me toca sempre que eu converso com a Anitta Cardoso. E nossa patrocinadora 80 Café trouxe presentes para você. Então faça muito bom proveito desse café especial incrível. Obrigada. Acho que você não tinha ainda um café do 80. Não tinha. Olha isso, Amo que café, coisa feia. Eu já café. tinha que ter te dado esse café antes. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua alegria, pelo seu conhecimento. A gente aprendeu muito aqui hoje. Nossa, é um prazer. Obrigada. Obrigada. Gente, agora vamos aos nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, parceiros, amigos que possibilitaram com que esse podcast acontecesse e continue acontecendo, que é o Átila, nosso maquiador, a Yaskra, figurinista, Loja Tune, com esse look incrível aqui, que a gente escolheu para esse dia, e foi escolhida essa cor por sua causa, viu, Anitta? Por causa da sua paleta. Eu falei, eu quero estar numa paleta próxima da Anitta. Lázara Design, com esses objetos de decoração feminina aqui, que são incríveis. 80 Café, nossa patrocinadora aqui com essa taça incrível com café, e a Loop Video, nossa produtora. E não posso deixar de fazer isso. Comente, curta, compartilhe, sugira pessoas aqui para o nosso bate-papo. E conta pra gente, você já foi capacitista alguma vez na sua fala? Né? Vamos fazer essa discussão virar pauta mesmo para a gente conseguir transformar a nossa sociedade? E, finalmente, estamos no Instagram como deliberado.podcast e nas principais plataformas de áudio e aqui no YouTube. Obrigada por ficar comigo até aqui. Beijo, até a próxima!